O verdadeiro Ho'oponopono é essa mensagem. É essa mensagem para você enxergar que você é luz, que Deus não tá lá fora, que Deus está dentro de você. E que se Deus está dentro de você, você tem total poder de criar a realidade que você deseja. E talvez hoje a sua vida não esteja exatamente da forma como você gostaria, porque existem memórias. Então a gente cria o tempo todo a nossa realidade. E quando algo não está da forma como a gente gostaria, seja no trabalho, seja no casamento, não é que eu não criei aquilo. Eu não criei a partir de uma mente ho'oponizada, a partir da inspiração da alma. Eu criei a partir de uma mente comum, dominada por memórias. Então, quando eu limpo essas memórias limitantes, aplicando as ferramentas de cura do verdadeiro Ho'oponopono, eu saio dessa mente comum e passo a criar a partir de um novo estado de energia, de uma mente ho'oponizada, que é inspirada pela alma, que sabe o que eu vim fazer aqui nessa vida, que sabe que eu tenho dons e potenciais únicos e que sabe que eu tenho uma identidade da alma que é perfeita para mim, justamente para realizar aquela missão que eu vim fazer, e não vou ficar mais me comparando com as outras pessoas, achando que eu não sou tão bom como fulano em relação a isso. Não, porque o fulano veio com outra missão, com outro propósito. Eu vim aqui fazer outra coisa, e eu cada vez mais honro e valorizo e utilizo esses potenciais que Deus confiou para mim nessa vida. E aí eu manifesta os milagres. E aí a abundância divina começa a acontecer. E aí quem olha de fora acha que é sorte, mas não é. O que é uma mente ho'oponizada? É uma mente que retornou ao estado perfeito, que se curou, que vive a partir desse estado de ser luz, de ser amor e de ser o Atma com 100% de poder. Nada no universo é por acaso. Não é por acaso que estamos aqui. Não é por acaso que você está aqui ouvindo essa mensagem agora. É porque o universo, Deus, está te dando a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que pode sim, nesse momento, se você decidir, mudar a sua vida a partir da limpeza dessas memórias. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui com Amanda Dreyer, exatamente escritora, terapeuta e especialista em neurociência, diretamente de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Veio aqui para os estúdios do Lean em São Paulo. Muito obrigado pela presença, viu, André? Eu fico muito feliz pelo convite, e fico muito feliz e honrada em poder compartilhar o conhecimento do verdadeiro Ho'oponopono, do Meditar Transforma, com a audiência do Lean, para ajudar eles na sua busca pelo autoconhecimento, evolução pessoal, desenvolvimento, para ter uma vida com mais saúde mental, com mais saúde emocional, com mais harmonia nos relacionamentos, mais alinhada com a verdade da sua alma. É o que o pessoal adora, né? Exatamente, genial. Pô, começando aí com essa mensagem linda aí da Amanda. A Amanda, ela é escritora best-seller de 3 livros que já foram eleitos aí com uma quantidade de vendas absurda. Um deles é O Verdadeiro Ho'oponopono, né? Ho'oponopono aí é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento, mas aqui é o verdadeiro, né? E a gente vai tentar entender por que o verdadeiro Ho'oponopono, qual é a diferença e como que ela vai poder ajudar aí nós e vocês que estão nos assistindo nessa nossa jornada do autoconhecimento, que é a nossa proposta do Lean em todos os episódios. Também vamos falar sobre identidade da alma, o mapa da alma. Ela fez aqui o mapa da alma nosso, né? E a gente vai adentrar. Recebemos o nosso mapa da alma aqui completinho. Muito bacana, a gente vai adentrar também. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, como a gente gosta de fazer aqui no Lean, Amanda, se você puder nos explicar o que seria ho'oponizar a vida de alguém, né? Do nosso querido ouvinte. O que seria ho'oponizar a sua vida e por que o verdadeiro Ho'oponopono? Então, vamos lá. E já vou avisar que vai ter uma técnica aqui ao longo do nosso episódio. Boa. Aí, então, pra gente fazer junto. Que é pra quem ficar até o final, hein? Isso exatamente. Aí. Então, pra gente sentir no nosso coração o poder do verdadeiro Ho'oponopono. Porque não adianta aqui a gente só ficar falando. Eu quero que você experiencie também na sua vida o que é o poder do verdadeiro Ho'oponopono, para que você já sinta o poder dessa ferramenta de cura. Então, o verdadeiro Ho'oponopono, por quê? Porque é o único Ho'oponopono que existe na verdade. Poderia ser o único ou o verdadeiro Ho'oponopono. Porque ao longo dessa minha trajetória, eu já estou desde 2002 na área das terapias. Então é bastante tempo.
E desde 2014 na internet. E quando a gente entrou na internet, o nosso trabalho começou com o Meditar Transforma. E nessa busca, né, então a gente começou falando muito sobre o poder do Meditar Transforma na vida das pessoas. E aí teve um momento que eu comecei a ficar incomodada com muita coisa que eu via na internet sobre o verdadeiro Ho'oponopono. Eu via muita coisa sendo divulgada, compartilhada, e eu falava, não, isso não é o verdadeiro Ho'oponopono. Não é assim que os antigos kahunas, né, porque é um sistema milenar que vem lá dos antigos kahunas. Do não Havaí, é isso, né? Do Havaí, é. E assim, não era isso que eles estavam ensinando. Não é você... começou a ficar uma coisa muito superficial. Eu faço Ho'oponopono para ganhar na loteria, porque eu faço Ho'oponopono para encontrar uma gêmea. E não é sobre isso o verdadeiro Ho'oponopono. O verdadeiro Ho'oponopono é um sistema de perdão, é um sistema de amor, para você restaurar a sua harmonia, e para, sim, a partir dessa mudança interna, manifestar os milagres na sua vida. E o que são esses milagres? É aquilo que você sonha e deseja. É você estar mais alinhado com a verdade da tua alma. Então, o verdadeiro Ho'oponopono, ele é um sistema para resolver problemas. E o que é um problema? Pensa em algo que não está bom na sua vida, em que você gostaria que fosse diferente. Pode ser na saúde, pode ser no trabalho, pode ser na conta bancária, pode ser no relacionamento familiar, em qualquer área. Se não está do jeito como você gostaria, isso é um problema. E por que existe esse problema? Porque existem memórias limitantes. O que são memórias limitantes? Ao longo da tua experiência de vida, a vida foi acontecendo e desde a época quando você estava na barriga da sua mãe, tudo que você foi vivendo foi ficado registrado na sua mente subconsciente. E as experiências que feriram você emocionalmente, mágoas, culpas, traições, rejeições, sentimentos de abandono, de não ser entendido, tudo isso fica registrado, fica memorizado na forma do que o verdadeiro Ho'oponopono então chama de uma memória limitante, que limita a grandeza da tua alma, quem você é de verdade, o potencial do teu Atma, como eu falo. Atma significa alma, né? Para quem está se familiarizando agora com esse tema. Então, sempre que eu falar Atma, para você que está aqui nos acompanhando, é alma. Alma, tá? Então, ele limita essa tua essência. E aí, o que é o Ho'oponopono? Ho'oponopono significa retornar ao estado perfeito. Tá? O significado literal, a tradução da palavra Ho'oponopono, retornar ao estado perfeito. O que é retornar ao estado perfeito? É você retornar ao teu estado perfeito. Não é que agora a minha vida vai ficar perfeita e não vou mais ter nenhum problema. Mas eu retorno para o estado em que eu sou luz, eu sou amor, eu sou o Atma e eu tenho 100% de poder. Qual que é o nosso estado perfeito? É ser a alma. A alma, essa consciência que é infinita e ilimitada e que é cheia de potencial e é capaz de realizar cada sonho que o seu coração sonhar. E é capaz de viver uma vida de abundância, que a gente fala, eu uso muito o termo abundância divina. Então, viver uma vida de abundância divina, onde as coisas dão certo para você. Não é sobre você se esforçar mais, é sobre você se alinhar mais com essa verdade. É sobre você retornar ao teu estado perfeito, alinhado com os potenciais da tua identidade da alma, sendo quem você é de verdade. Então, honrando o jeito único e especial que você é. Então, sempre que eu falar assim, Ho'oponizar é você... Ho'oponizar a sua vida é você retornar para esse estado perfeito. Retornar à fonte. Retornar à fonte. E ser capaz, justamente, de Ho'oponizar os milagres que você deseja na sua vida. Então, às vezes, eu uso até a palavra... Os nossos alunos, né? Hoje são milhares e milhares de alunos do método do verdadeiro Ho'oponopono. Eles usam assim... Nossa, aqui em casa, Ho'oponizei a minha família, né? Consegui transformações, então, Ho'oponizei uma meta financeira, Ho'oponizei uma questão de ansiedade, uma cura da ansiedade, da insônia. Então, ele ajuda a você resolver qualquer problema, seja ansiedade, insônia, insatisfação no casamento, algum problema de falta de perdão com pai, com mãe, a não se sentir feliz e realizado no seu trabalho. Ele vai atuar, gerar resultados em todas, vai Ho'oponizar, retornar ao estado perfeito todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque o primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono são 6 princípios que tem no livro, explicadinho. O primeiro princípio diz: o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos
e sentimentos. Então, tudo que acontece no meu relacionamento, na minha saúde física, no meu trabalho, na minha conta bancária, é apenas um reflexo dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Se eu tentar mudar as coisas lá fora, eu estou tentando mudar as coisas no sintoma. Se eu aplico o sistema do verdadeiro Ho'oponopono com suas várias ferramentas de cura que ele tem, que não é só o mantra das 4 frases. Não é, tem muito mais. Eu tinha certeza que era só os 4. Não, tem muito mais. Vamos aprender, então. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, quando você aplica as ferramentas e permite que ele limpe essas memórias que estão limitando você, você vai na origem de tudo. Então, você muda a sua forma de pensar e de sentir. Você muda a sua energia. E aí, quando você muda de verdade dentro de você, os milagres acontecem na sua vida. E coisas ainda melhores que você nem imaginava acontecem na sua vida. Olha só que incrível. Então, por isso que... É assim, encantador, é apaixonante falar do verdadeiro Ho'oponopono. E eu falei muito, né? Não, imagina, você estava falando que tem 6 princípios, 6 princípios. Então, o primeiro você falou que o universo é reflexo dos nossos pensamentos e sentimentos. Muito bom. E os demais? A gente consegue? Conseguimos. Então, quando os meus pensamentos e os meus sentimentos estão em harmonia, são positivos, lá fora vai ser positivo, abundante, em harmonia. Certo. Quando os meus pensamentos e os meus sentimentos são negativos, estão em desarmonia, existem memórias limitantes, o meu resultado lá fora vai ser uma vida de escassez, de procrastinação, onde as coisas não dão certo, eu não me sinto feliz, eu sofro com ansiedade, tenho vários e vários problemas. E aí, a gente continua, e aí ele fala assim, eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos e sentimentos que são destrutivos na minha mente. Então, eu sou 100% responsável por limpar essas memórias limitantes. Ninguém vai fazer isso por mim. Só eu tenho o poder de permitir que Deus... E quando eu falar Deus aqui, eu estou falando Deus dentro de um contexto amplo. Deus, o universo, a substância original. Então, respeitando qualquer crença religiosa. Então, não importa se você tem uma religião ou se você não tem religião, você pode sim praticar o verdadeiro Ho'oponopono, porque ele não tem nenhuma restrição. Ele serve para todo mundo que respira, como eu gosto de falar. Se você é ser humano, você respira, o Ho'oponopono tem a capacidade de te ajudar. E então, a gente vai caminhando. Então, o primeiro princípio, os outros princípios, ele é como se ele, assim... Derivasse do outro. É como se ele reforçasse o primeiro princípio. É como se, assim, olha, você ser humaninho, você não tá entendendo o que eu tô falando direito. E eu vou reforçar aqui para ficar bem claro para você. Então, ele fala da mesma coisa, só que por uma perspectiva diferente, para que todo mundo consiga entender. E, no final, ele termina falando assim, então você é 100% responsável por fazer a mudança na sua vida. Não existe ninguém que vai te salvar, não vai vir um salvador resolver todos os teus problemas. É você que precisa limpar essas memórias limitantes para que você volte ao teu estado perfeito, volte a ser luz, volte a ser amor, volte a ser o Atma com 100% de poder. Então, essa responsabilidade, às vezes, quando a gente fala assim a palavra responsabilidade, parece que fica um pouco pesado, né? Nossa, agora eu vou ter que ser responsável, né? Eu não quero esse negócio do Ho'oponopono, do verdadeiro Ho'oponopono, não curti. Mas, às vezes a gente... Porque a nossa mente, ela cria associações com as palavras, né? Então, às vezes a gente fala uma palavra, já vem um peso emocional atrelado. E a gente pode trocar a palavra responsabilidade por poder. Se eu entender que responsabilidade é poder, talvez isso não fique tão pesado para mim. Eu consiga me sentir mais confortável. Por isso que, até no início eu falava, eu sou o Atma e tenho 100% de responsabilidade. Hoje a gente fala, eu tenho o Atma e eu tenho 100% de poder. Que no fundo é a mesma coisa, só que falando de uma forma diferente. Então você tem o poder de fazer a mudança na sua vida. Você é capaz, você é merecedor. Porque existem muitas memórias limitantes que fazem com que a gente não acredite na nossa capacidade. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz de um dia realizar aquele sonho? Porque quando eu penso naquele sonho, eu sinto ele tão distante. Não sei se você que está aqui assistindo, se isso já aconteceu com você. De você ter, assim, um sonho que você não quer nem sonhar muito, porque parece que ele é grande demais e que está tão distante de você.
Toda hora acontece. Acontece, né? Às vezes eu, assim, ai, nossa, mas isso é tão... Por quê? Porque a gente se limita pelas memórias. A gente acha que a gente não vai ser capaz, que a gente não é merecedor, que a gente não é tão bom. E não, você é o Atma e você tem 100% de poder. O verdadeiro Ho'oponopono é essa mensagem. É essa mensagem para você enxergar que você é luz, que Deus não está lá fora, que Deus está dentro de você. E que se Deus está dentro de você, você tem total poder de criar a realidade que você deseja. E talvez hoje a sua vida não esteja exatamente da forma como você gostaria. Por quê? Porque existem memórias. Então, a gente cria o tempo todo a nossa realidade. E quando algo não está da forma como a gente gostaria, seja no trabalho, seja no casamento, não é que eu não criei aquilo. Eu não criei a partir de uma mente ho'oponizada, a partir da inspiração da alma. Eu criei a partir de uma mente comum, dominada por memórias. Limitantes. Então, quando eu limpo essas memórias limitantes, aplicando as ferramentas de cura do verdadeiro Ho'oponopono, eu saio dessa mente comum e passo a criar a partir de um novo estado de energia, de uma mente ho'oponizada, que é inspirada pela alma, que sabe o que eu vim fazer aqui nessa vida, que sabe que eu tenho dons e potenciais únicos e que sabe que eu tenho uma identidade da alma que é perfeita para mim, justamente para realizar aquela missão que eu vim fazer. E não vou ficar mais me comparando com as outras pessoas, achando que eu não sou tão bom como fulano em relação a isso. Não, porque o fulano veio com outra missão, com outro propósito. Eu vim aqui fazer outra coisa. E eu cada vez mais honro e valorizo e utilizo esses potenciais que Deus confiou para mim nessa vida. E aí eu manifesto os milagres. E aí a abundância divina começa a acontecer. E as coisas começam... E aí quem olha de fora acha que é sorte. Mas não é. É cada vez mais você está com essa sua mente ho'oponizada. O que é uma mente ho'oponizada? É uma mente que retornou ao estado perfeito. Que se curou. Que se curou. Que vive a partir desse estado de ser luz, de ser amor... E de ser o Atma com 100% de poder. Para de duvidar das suas capacidades. Para de não se sentir merecedor. Para de ser bloqueada por medos, por procrastinação, por ansiedade. Não, isso são memórias. E se existe essa memória, se eu estou consciente dessa memória agora, não é para eu ficar triste, é para eu ficar feliz. Porque se eu estou percebendo e estou aqui, olha que sincronicidade incrível. Nada no universo é por acaso. Não é por acaso que estamos aqui. Sim. Não é por acaso que você está aqui ouvindo essa mensagem agora. É porque o universo, Deus, está te dando a oportunidade de ter acesso a um conhecimento que pode, sim, nesse momento, se você decidir, mudar a sua vida a partir da limpeza dessas memórias. A gente chama de sincronicidade, né? Então, você comentou. Sincronicidade. Mas então, Amanda, como que eu posso começar a acessar essas memórias limitantes, saber quais são elas... E começar a curar e ho'oponizar minha vida? Olha, boa pergunta. Gostei da pergunta, Maurício. E olha só, o mais incrível é que a gente não tem como saber tudo que está no nosso subconsciente. Porque a nossa mente, ela é dividida em consciente, subconsciente e superconsciente. E entre o consciente e o subconsciente, existe uma barreira chamada barreira da mente analítica. E ela protege para que a gente não tenha acesso ao conteúdo do subconsciente. Então, às vezes, a gente acha que a gente sabe qual é a memória, mas a gente só acha. A gente não tem como ter certeza. Só que, olha só o que é mais incrível do verdadeiro Ho'oponopono. Você não precisa saber qual é a memória. Ele não quer que você saiba qual é a memória. Você só precisa limpar a memória. Não é para você... Porque eu, ao longo desse trabalho na área das terapias, eu tive acesso a muitos sistemas de cura. E muitas terapias que eu vejo hoje como ultrapassadas focam em quê? Em reviver traumas, a encontrar... Mas por que isso está acontecendo na minha vida hoje? E aí eu volto para o passado, e aí eu revivo traumas, e aí eu tento achar o culpado. E dentro da especialização em neurociências que eu fiz, eu entendi que sempre que você revive algo doloroso, alguma experiência de dor, essa experiência, ela está registrada na sua mente e também registrada quimicamente nas tuas células. E quando você volta e você se lembra daquela situação que você não gostou, que te feriu, você revive quimicamente tudo aquilo. Então, o seu corpo passa por toda aquela experiência de dor novamente. E você muda todos os níveis hormonais do seu corpo. E você não quer passar por isso novamente. Uma coisa que aconteceu no passado, ela volta no meu presente. Isso. Quando você
se lembra, então você revive nas suas células mesmo. E o verdadeiro Ho'oponopono, olha só que incrível, isso é a nova biologia mostrando para nós algo que o verdadeiro Ho'oponopono já sabia há milhares de anos atrás. Não é para voltar no passado e reviver os traumas. Não é para você ficar falando sobre o que não tá bom, sobre o que tá ruim, desabafando. Nada disso. A gente não quer fazer isso. A gente só quer limpar as memórias. E aí ele nos traz várias ferramentas de cura. Uma das mais conhecidas é o mantra das 4 frases. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Até coloca aqui nos comentários do nosso podcast se você já praticou essas 4 frases e se você também achava que era só isso o verdadeiro Ho'oponopono. Agora, hoje você vai aprender que é muito mais. Então é muito mais profundo do que só isso. Isso aqui, ó, é só assim a pontinha, é superfície, muito pouco dentro de todo esse sistema, de todo o potencial que ele tem. Então, olha só. E aí, então, ele fala que a gente não vai reviver traumas, a gente não vai precisar ficar fazendo anos de terapia sobre isso, a gente só vai aplicar as ferramentas que ele nos disponibiliza para limpar as memórias. E aí, até dentro do livro, eu explico que existem 3 passos. Você limpa a memória, você desapega, o segundo passo, e o terceiro passo você conecta. Então, você vai aplicar as ferramentas terapêuticas que ele traz, primeiro, para limpar a memória, aí você vai desapegar, você vai confiar. Então, esse é o que eu acho que é mais desafiador pra gente hoje. Nossa, mas será que tá dando certo? Será que tá funcionando? Será que eu tô fazendo certo? Então, por isso que é importante a gente ter o suporte, né? A gente tá amparado, ter estudado. E aí, você conecta. Então, limpa, desapega e conecta. Limpa, desapega e conecta. O tempo todo, toda a ferramenta terapêutica do verdadeiro Ho'oponopono, ele tá estruturado dentro desses 3 passos. Então, eu estou limpando a memória, porque eu preciso de técnicas que atuem no subconsciente. Porque, olha só, se você ficar tentando buscar qual que é a memória, você está tentando entender ela com o consciente. Mas a memória não é o registro emocional das dores e experiências do passado que estão no subconsciente? Sim. Então, adianta eu querer resolver uma coisa que está aqui no subconsciente com o consciente? Não vai achar nunca. Não vai dar match, não vai funcionar. Mas como é que eu vou limpar se eu não sei o que é isso? Você não precisa saber. Isso é uma memória de controle que você tem. Então, eu quero controlar o processo. Eu preciso saber. Então, eu preciso saber se está funcionando. Então, quando eu começo a entender que eu começo a experimentar e permitir que a divindade atue na minha vida, eu começo a me sentir melhor. Porque eu não posso querer limpar... Se a memória está no subconsciente, eu preciso limpar no subconsciente. Mas, para eu acessar o subconsciente, eu preciso estar num estado mental relaxado, eu preciso ter, né, várias técnicas que me permitam acessar. Que precisa confiar, né? Precisa confiar, que é o que eu justamente faço com os alunos. Porque muitos chegam assim como o Maurício, assim, nossa, mas como é que eu vou saber se está funcionando? Você vai sentir que está funcionando, e por quê? Porque você vai começar a se sentir diferente. Você vai começar a se sentir que, nossa, olha só, aconteceu uma situação, eu consegui manter a calma. Olha só, agora eu tô conseguindo dormir melhor. Eu tô acordando com mais energia. Olha só, uma oportunidade surgiu no meu trabalho. Coisas melhores começam a aparecer para você. As pessoas começam a perceber que você melhora. E uma das coisas que acontece muito com os nossos alunos é melhorar a questão da família. A casa toda melhora. Porque depois a gente pode até avançar, porque o Ho'oponopono tem uma questão que existem memórias que são compartilhadas. Aí a gente já vai bem mais profundo. Então, existem memórias que são das tuas experiências dolorosas do passado, que você viveu, e existem memórias que são compartilhadas. Então, E como que existem memórias compartilhadas? Com os nossos ancestrais? Com os nossos ancestrais e com todas as pessoas que você se relaciona. Porque quando a gente começa um relacionamento, a gente forma um laço energético que nos conecta, chamado corda Aka. Corda Aka. Corda Aka. É o termo que o verdadeiro Ho'oponopono utiliza. E a partir desses laços energéticos que nos conectam, passam todo tipo de pensamento e sentimento. E se a gente compartilha todo tipo de pensamento e sentimento, a gente compartilha memórias também. Então, e claro que conforme o tipo de relacionamento, essa corda pode ser do tamanho de um fio de cabelo, ou ela pode ser uma corda naval bem grande. Nossa.
Porque isso Todo são as raízes ancestrais, né? Os nossos antepassados, nossa ligação é muito grande. Então, às vezes, você não entende por que olha só, por que eu não consigo prosperar? Por que eu tenho tanta vontade de empreender? Mas eu tenho tanto medo de empreender. Aí você vai ver, mas você não teve nenhuma experiência relativa a isso, nenhuma memória que você se lembre. Mas você vai ver na sua história familiar, você vai ver que talvez o seu avô tentou empreender. E aí ele fracassou. Olha. E aí ele não deu certo. Ou às vezes você não entende, nossa, por que eu tô tão cansada? Não sei de onde vem esse cansaço. Aí você vai ver, a sua mãe teve uma vida muito difícil, a sua avó foi uma lutadora, teve que vencer vários desafios e estiveram muito cansadas. É uma memória que vai compartilhando com as futuras gerações. E olha só, o mais incrível é que agora que você que está aqui, você sabe disso, agora você tem a oportunidade de ser o elo da transformação, o elo de cura, o elo dos milagres da sua família. Porque quando você aplica o verdadeiro Ho'oponopono com as técnicas certas para limpar essas memórias compartilhadas, você dá a oportunidade de você limpar as memórias em você. E quando você limpa as memórias que estavam em você, você deixa de compartilhar elas com tanto os seus ancestrais, e se você tem filhos, netos, você vai romper essa corda e não vai mais passar essas memórias para as gerações futuras. Então, se você é pai, mãe, se você tem filhos, netos, é muito importante esse conhecimento, não ignora e até compartilha com aquelas pessoas que você sabe que são pais, que tem, porque é muito importante, eu acho, esse conhecimento, essa informação chegar. Ou seja, você vai estar ajudando você mesmo e as pessoas queridas. Isso, e por isso que os relatos dos nossos alunos falam muito sobre... Nossa, eu apliquei, né? Eu fiz bem certinho, Amanda, o processo das 8 semanas lá que eu tenho e apliquei os tratamentos do Atma Ho'oponopono. E não acredita, mas aqui em casa, o meu marido começou a melhorar. A minha filha começou a não ter mais medo. O meu cachorro, o meu gato, muitos relatos de melhoras dos pets, porque a gente compartilha essas memórias também com os pets, com os filhos. Então, toda a casa. Então, eles não fizeram nada. Só uma pessoa aplicou os tratamentos do Atma Ho'oponopono. Essa pessoa, a partir do nível de transformação dela, impacta positivamente todas as outras pessoas que ela está se relacionando na família. Nossa, vamos então, começar pra ontem, hein, uma externalidade positiva. Exato. Vamos começar pra ontem, hein? Boa. Muito bom. Eu tenho um ponto aqui que é o seguinte, muito legal. Você comentou que a palavra, a definição de Ho'oponopono é retornar ao estado perfeito, né? Isso. E que a gente sempre pensa em resolver nossos problemas, né? Beleza. Só que o que eu penso que talvez seja um pouco difícil para o pessoal que vai começar a aplicar essa técnica é... Pô, eu tenho um problema, certo? Mas eu nunca vivi o estado perfeito. Porque o estado perfeito talvez tenha sido quando eu nasci. A partir do momento que eu nasci, as minhas memórias limitantes foram sendo absorvidas por mim, certo? Então eu não tenho essa recordação do meu estado de perfeição. Então a minha dúvida é essa. Como a pessoa pode visualizar esse estado perfeito, sendo que ela nunca viveu? Você acha que ela nunca viveu esse estado perfeito. Racionalmente falando, você acredita nisso. Mas, às vezes, a gente cria uma expectativa desse estado perfeito. Então, eu acredito muito que tem muitos momentos que a gente volta para esse estado perfeito. A vida não é uma linha reta. Agora estou aqui com uma mente comum, dominada por memórias, e agora me iluminei. E se o dia que eu me iluminar, que eu retornar para esse estado de iluminação, que eu alcançar isso, aí eu não vou mais precisar estar vivendo essa vida aqui na Terra. Aí eu vou ter me iluminado como um mestre espiritual e não vou precisar mais estar aqui. Mas a gente oscila, né? Então, então nós temos sim, todos nós já tivemos momentos em que a gente viveu, que a gente estava nesse estado perfeito. Por exemplo, imagina uma mãe quando ela queria muito ter um filho e quando ela recebe a notícia que ela está grávida. Naquele momento, ela é pura luz, ela é puro amor, ela é pura alegria, ela é Deus ali, sabe? Então, quando você... Imagina ela naquele momento, sabe? Então, tem muitos momentos que
quando você esteve sim nesse estado perfeito. É um estado de gratidão absurdo. Não sei, imagina que você conheceu a pessoa, né? A pessoa que você estava assim, apaixonado e vocês decidiram casar e era o dia do casamento. Naquele momento, nossa, você retorna para o estado perfeito. Entendi. Mas aí, Amanda, então, eu preciso desses momentos grandiosos para retornar ao estado perfeito? Não. Imagina que você chega em casa depois de um dia de trabalho, que você estava cansado e vem o Naldo te receber. Opa. O Naldo, teu cachorro, que faz parte, pelo jeito, aqui do podcast. Faz parte do E ele vem todo feliz e te dá todo aquele amor, toda a tua atenção. Naquelas frações de segundos, você retorna para o estado perfeito. Você esquece do mundo, você está totalmente presente, imerso numa energia de amor, de gratidão. Você estava sendo luz, amor, o Atma com 100% de poder. Só que o problema é que nós passamos mais tempo do nosso dia longe desse estado perfeito de luz, de amor, mais tempo com medos, com mágoas, com críticas, com julgamentos, com preocupações, e menos tempo nesse estado de amor, de alegria, de enxergar as coisas boas. Então, existem, né? Não é assim, de um ponto para o outro. Um equilíbrio, A gente oscila, e o verdadeiro Ho'oponopono permite com que cada vez a gente oscile menos. Então, para que cada vez eu fique com menos tempo nesse estado de medo, menos tempo nesse estado de preocupação, de ansiedade, e cada vez mais nesse estado de amor. Tô até com o meu colar aqui. Esse colar aqui, ele é bem simbólico. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse desenho aqui, ele chama Olhos de Amor. Ele é um dos tratamentos que a gente usa no Atma Ho'oponopono. E muitos alunos, eles falam assim, que a maior vitória deles foi começar a enxergar a si mesmo e as outras pessoas com olhos de amor. Então, esse estado perfeito, eu gosto dessa analogia do olhos de amor. Ele nos permite olhar para nós com olhos de amor. Porque eu só posso olhar para o Maurício e para o Ricardo com olhos de amor se antes eu consigo me enxergar com olhos de amor. Porque como que eu posso olhar o outro se eu não tenho esse mesmo olhar comigo? Então, começa sempre com a gente. Senão você vai olhar com olhar de julgamento. Com olhar de julgamento. Então, eu começo a cobrar menos de mim. E eu começo a cobrar menos das outras pessoas. Eu começo a me criticar menos e criticar menos as outras pessoas. E aí, eu vou retornando para esse estado perfeito. Perfeito. Mais tempo. Eu consigo me manter ali mais tempo. E quanto mais eu mergulho e me cerco dessas ferramentas terapêuticas, que não precisa assim, agora eu preciso sentar, fechar os olhos e meditar para conseguir acessar isso. Não, existem muitas ferramentas. O verdadeiro Ho'oponopono é riquíssimo. Ferramentas que em questão de 1 minuto, ele permite você acessar esse estado perfeito. Porque a gente não pode não pode, assim, cair no mundo da poliana, dessa falsa positividade, sabe? Não, deixa que eu faço de conta que tá tudo bem. Não. Se algo... Porque, assim, a gente vai pra rua, vai pro trabalho, vai pra vida. E vai acontecer coisas que nos irritam. Vai acontecer desafios, coisas que a gente perde a paciência. Vai acontecer. Não vamos dizer assim, não, nada me incomoda, nada. Isso é falsa positividade, não é sobre isso. Mas, no momento que isso me irritou, que isso me tirou a paciência, que isso me magoou, aí eu aplico uma determinada... Para cada momento, tem uma ferramenta que se encaixa. Peraí, deixa eu me lembrar disso. Olhos de amor, vou aplicar um escudo de luz, vou aplicar alguma coisa que me ajude a lidar com aquilo e que não faça aquilo reforçar ainda mais uma memória. E assim, eu vou limpando a memória, vou diminuindo ela. E quando vê, hoje, amanhã e depois... A gente fala hoje, amanhã e depois. HAD, hoje, amanhã e depois. HAD e sempre. E aí, quando vê... Nossa, olha só quanto que minha vida melhorou há 1 ano atrás. Olha como é que eu tava. Olha como é que eu tô hoje. Eu sou literalmente uma nova pessoa. Sim, sua energia tá diferente. Você está uma nova pessoa, porque a sua energia tá diferente. Muito bacana. A sua explicação do estado perfeito foi perfeita. Eu tenho uma dúvida que você falou que então o problema tá no subconsciente. Isso. Tem alguma ferramenta que a gente pode usar conosco para acessar esse subconsciente? Para limpar as memórias do subconsciente, nós temos... Como que a gente pode fazer isso? Então, existem várias ferramentas terapêuticas, né? Do verdadeiro Ho'oponopono. O mais conhecido, que se popularizou na internet, foi o mantra das 4 frases. Vamos explicar ele? E aí, vamos explicar. Até porque, olha só...
Não é só ele que funciona. E ele só funciona se for feito da forma correta. E hoje, o que a gente vê assim... Olha, tô repetindo as 4 frases lá. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Ah, é, fulana? Mas por que você fala sinto muito? O que significa? Ah, não sei. Tá, mas pra quem que você tá pedindo perdão? Pois é, não sei. E aí, o que adianta você ficar que nem um papagaio repetindo palavras se você não sabe o que significa? Não vai funcionar. Vai e qual é o propósito, nenhum. né? Não vai dar resultado. Então, a primeira coisa é saber o significado do mantra das 4 frases. E a segunda coisa é saber que a gente não para aqui. Existem muitas ferramentas que eu compartilho com os alunos para ajudar eles justamente a aplicar essas ferramentas de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma profunda, que gerem resultados muito rápidos. Então, explicando o mantra das 4 frases. Quando a gente fala sinto muito, muitas pessoas acham que é um pedido de desculpa. Sim. Mas não é. O que significa sentir muito? Sinto muito. É sentir muito. Então, eu estou reconhecendo que nesse momento não está bom. Existe um problema. Porque quando existe algo que não está legal na nossa vida, o que a gente faz? Eu não quero olhar para isso. Não vou olhar para isso. Joga debaixo do tapete. Não é arrependimento. Vamos, vida que segue. Não vamos ficar remoendo. Não é um arrependimento. A gente foge. Não é um arrependimento. Então, você está apenas reconhecendo. Você está acolhendo aquilo que te causa dor. Estou sentindo muito. Estou acolhendo com gentileza isso que tá doendo. Eu não... Chega de fazer de conta que tá tudo bem, tá? Eu vou acolher isso. E aí, depois eu falo, me perdoe. A partir desse ponto que eu reconheço que isso não está bom na minha vida, eu falo, me perdoe. O que é esse me perdoe? Eu estou dando autorização para que o divino atue na minha vida. Divino, essa inteligência maior, a substância original, o que você quiser chamar, para que o divino atue na minha vida fazendo a limpeza. Porque cada um de nós tem livre-arbítrio. Nós vivemos com livre-arbítrio. E Deus só pode atuar na sua vida fazendo a limpeza se você permitir. Então, o me perdoe é justamente essa permissão que você dá para que o divino atue fazendo a limpeza das memórias. E aí, eu te amo, eu amo essa memória. Nossa, eu amo esse problema, porque é por causa desse problema que eu vou ficar melhor, que eu estou me curando, que eu estou evoluindo, que eu estou aprendendo. E eu deixo de brigar com o problema. Eu estou num estado de amor. E aí eu agradeço a oportunidade desse problema ter surgido, porque ele revelou uma memória que estava até então oculta, e agora eu tenho a oportunidade de limpar e retornar mais para a minha luz, para o meu amor. E até, olha só, nós utilizamos no Atma Ho'oponopono, que é o sistema que eu canalizei, então o verdadeiro Ho'oponopono, ele fala justamente dos princípios e das bases. E dentro dessa minha experiência, eu canalizei um método chamado Atma Ho'oponopono. Eu chamo o Ho'oponopono da alma, né? Atma Ho'oponopono, com ferramentas únicas. E lá a gente usa o mantra com as 8 frases. Então a gente continua. O sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E a gente complementa. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou o Atma, eu tenho 100% de poder. Para reforçar tudo isso, para que eu nunca me esqueça. Então, a gente continua, porque aí eu entro nessa sintonia, eu entro nessa energia de ser luz, de ser amor, de ser o Atma com 100% de poder. Então, todos os tratamentos que eu compartilho com os alunos, eles vão aprofundando esse sistema milenar e trazendo novas ferramentas terapêuticas com tratamentos que facilitam e aceleram muito esse processo da limpeza das memórias. E complementa com ontem, hoje e amanhã. Hoje, amanhã e depois. O HD. Muito bom. Essa é uma ferramenta, né? Teria alguma outra ferramenta que você acha interessante de compartilhar aqui? Eu acho que a gente poderia até experimentar fazer esse Atma Mantra das 8 frases aqui com o pessoal. Com certeza. Quer fazer agora? Sim. Vamos fazer? Vamos lá, então, boa, manda bala. Então vamos lá. Então vamos fazer. Então, para fazer esse nosso Atma Mantra, dá para colocar uma musiquinha de fundo? Aqui, eu seguro aqui no microfone mesmo. Pode ser. O Nico me alcança aí? Nossa, pode ser. Eu tenho uma música que não pega direitos autorais.
Boa. Ah, isso é importante, Isso é né? importante. Então, eu vou usar aqui o nosso aplicativo Namastê, que aí tá tudo certinho. Boa, daí você dá pra mim, eu deixo. Aí pega aqui. Quer que Boa. eu deixe aqui? Pode ser, ela deixa ali. Eu deixo aqui. Deixa baixinho, só pra não ficar em cima da sua voz. Pode deixar. Aqui, a gente tem experiência nisso. Ela já sabe, né? ela já Tá, sabe. eu Já sou- fez várias vezes. Ixi, meu Deus do céu. O canal dela tá Ensinando o padre a bombando. rezar a missa, né? Eu tô Todo querendo. dia fazendo isso, né? Então, vamos lá. Ó, você pode fazer com os olhos abertos, pode fazer com os olhos fechados. Eu recomendo fazer com o olho fechado, porque você vai conseguir se concentrar mais e se entregar mais. Quanto mais você tiver relaxado, então, pense sempre, não, é rápido, vai ser o quê? 3, 4 minutos. Bem rápido, e a gente vai mudar a nossa sintonia. Então, vamos lá. Se puder descruzar as pernas, deixar os braços soltos ao lado do corpo. Então, faz uma respiração mais profunda. Inspira bem grande. Segura um pouquinho o ar. Aí, solta o ar bem devagar. Relaxa. Vai acomodando o seu corpo. Mais uma vez, inspira bem grande. Segura um pouquinho. E solta. Deixa aí qualquer ansiedade, qualquer tensão. Se você puder fechar os teus olhos agora. Relaxa a musculatura das costas. Relaxa a musculatura dos ombros. Abre o teu peito. Alinha o teu queixo com o chão. Relaxa os maxilares. Solta a língua dentro da boca. Relaxa as têmporas, o ponto entre as sobrancelhas. Observa o ar que entra, o ar que sai, sem interferir. E nesse momento volta para dentro do teu coração. E ali no centro do teu coração, você imagina, visualiza ou simplesmente acredita que existe uma luz, um ponto de luz brilhante, intensa, como se você tivesse um sol no centro do coração. Essa luz começa a crescer e a expandir para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, iluminando todo o teu peito. Essa luz continua a crescer, crescer e a expandir, iluminando todo o teu corpo. Todas as células do teu corpo são agora iluminadas. E essa luz continua a crescer, crescer, iluminando todo o ambiente que você se encontra. E continua crescendo, crescendo, crescendo. E nesse momento, você imagina, visualiza o planeta Terra à sua frente e você é capaz de reconhecer as centenas e centenas de pontos de luz. A luz do coração de cada um que está aqui. Centenas de pontos luminosos ao redor do planeta Terra. E cada uma dessas luzes continua a crescer e a expandir infinitamente, até que uma grande explosão luminosa se forma, banhando o planeta Terra completamente, de cima a baixo, por dentro e por fora. Todos os continentes, todos os mares, todas as cidades, todas as florestas, e o coração de todos os seres, de todos os reinos, recebem agora essa luz. E nesse momento você afirma o Atma Mantra das 8 frases. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, eu sou luz, eu sou amor, eu sou o Atma, eu tenho 100% de poder. Sinto muito
por ainda compartilhar memórias de medos, ansiedades, dúvidas, inseguranças, culpas, frustrações. Sinto muito. Reconheço o que ainda não está perfeito em minha vida, acolhendo agora com amor. Divino Criador, por favor, me perdoa e me ajuda a me perdoar. Atua agora em minha mente, fazendo a limpeza dessas memórias. Minhas memórias, eu te amo e sou grata pela oportunidade de limpá-las, liberá-las e transmutá-las em pura luz. Eu reconheço que eu sou um ser de luz, que eu sou o amor divino na Terra, que eu sou o Atma, a alma, a consciência infinita e ilimitada, que possui 100% de poder, 100% de poder de fazer a mudança que eu desejo em minha vida, e assumo 100% de responsabilidade para cumprir com o propósito que a minha alma se comprometeu para essa vida. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou o Atma. Eu tenho 100% de poder. Eu sou Deus em ação na vida da Terra. E reconheço agora a grandeza da minha alma, do meu Atma. Respirando fundo, vai sentindo o seu corpo, vai sentindo a sua energia, a nova qualidade da sua energia. E quando se sentir preparado, podem abrir os seus olhos, respirando, retornando. Nossa. Eu tô com o ponto luminoso até agora no meu peito. É bom, né? Foi expandindo. Nossa. Né? Muito incrível, hein? E eu tô curiosa para saber o que o pessoal aí que fez. Tô curiosa para saber o que você sentiu. Então eu vou querer ler os comentários aí. Exatamente. O mais incrível foi que você falou no começo assim, relaxa o maxilar. Daí o meu maxilar tava travado. Tira a língua do céu da boca. E tirei a língua. Tudo que ela falava eu tava ao contrário. Muito bom, hein? Então esse seria uma ferramenta poderosíssima, que é o Manta das 4 fases, versão extended. Extended, né? Versão estendida aí, 8 frases. Muito, muito legal. Parabéns, assim. Eu acho que é muito legal, né? Até o olhinho de vocês está mais brilhante, olha. Sim. Eu acho que é muito legal a gente saber de fato a verdade, né? O verdadeiro Ho'oponopono, mas além disso, entender do que se trata, né? E eu tô feliz porque, assim, não é só sobre entender, é sobre ter a experiência. Sentir. Então, vocês tiveram a oportunidade de sentir, né? O poder. Porque não adianta só a gente ficar falando e racionalizando teorias, né? Mas eu preciso, de fato, limpar essas memórias. Preciso fazer as técnicas, então... E não é difícil, olha só. Sim, exatamente, não é difícil. E daí uma dúvida que eu tenho para você, por exemplo, né? Nós, meros mortais, aí temos vários problemas, né? Essa técnica que você fez agora, ela foi uma técnica mais geral, né? Agora, quando o pessoal lá de casa for praticar, e nós aqui também, o ideal seria a gente definir um problema base para ser tratado por vez, ou não. Dá para fazer o Ho'oponopono de uma forma geral e englobando. Igual quando tem gente que vai na igreja, né? O cara pede, na hora de falar o que ele pecou, ele peca tudo, né? E na hora de pedir, ele já pede tudo de uma vez, né? Uma vez só. Então a dúvida é, no Ho'oponopono aqui, seria melhor eu ir atacando um problema por vez ou dá para fazer um geral? Olha, então as ferramentas, elas vão atuar nas memórias. Elas não vão atuar no problema. Então, a gente não está preocupado em saber qual que é o problema que vai ser resolvido. Eu estou preocupado... eu estou desejando limpar as memórias. E quando eu limpo a memória... pode ser que aquele problema se resolva, ou pode ser que outro problema se resolva, ou pode ser que várias coisas comecem a melhorar.
Aí o que acontece? Quando eu trabalho com os alunos, por exemplo, na nossa certificação do Atma Ho'oponopono, lá a gente conduz um processo de 8 semanas. Aí a gente começa trabalhando com saúde perfeita. Então a gente tem um tratamento que ele atua em questões de saúde. Aí depois eu vou trabalhar no alinhamento dos 8 chakras. Aí depois eu vou trabalhar na cura das raízes ancestrais, limpando memórias compartilhadas com os ancestrais. Aí depois eu vou avançando. Então, existem várias ferramentas que vão trabalhar em vários aspectos diferentes. Conjuntamente. E no final vão ter resultados diferentes. Então, o que a gente mais... A pergunta que eu recebo assim... Nossa, mas o teu trabalho, Amanda, com o Atma Ho'oponopono, ele ajuda a melhorar o quê? Não tem um relato de um aluno que diz assim, que melhorou só uma coisa. Então, eu entrei muitas vezes por causa da dor de cabeça, da enxaqueca que eu sofria. E aí, melhorou a enxaqueca, eu consegui uma nova oportunidade profissional, eu estou dormindo melhor, a minha família está melhor. Então, várias coisas acontecem porque você muda a sua energia. Então, tudo lá fora se transforma. Então, às vezes, alguém entra... Bruxismo. Muitos alunos entram por causa de bruxismo ou de insônia, muito. Hoje as pessoas estão sofrendo muito com sono ruim e aí elas entram para isso. Mas aí, como eu expliquei, elas vão passar por todos esses tratamentos e aí vai melhorar a insônia, e aí vai melhorar o bruxismo, e aí o casamento que estava ruim também melhora. E aí, às vezes, uma professora, eu lembrei agora no caso de uma professora, a Ângela, ela falou, nossa, e aí eu entrei por causa da insônia e da depressão, da ansiedade. E aí hoje eu não tomo mais remédios, e aí o meu casamento que estava por um fio, hoje nós estamos com um casamento quase que em lua de mel, dá para se dizer. E eu, como professora, os alunos que antes vinham e não ficavam, agora estão vindo, estão ficando, indicando novos alunos, e a minha agenda já está mais que lotada, não consigo dar conta de tudo. Caramba. Então, várias coisas começam a se transformar, porque a gente não está atacando o problema. Entendi. Nós não estamos... Nós estamos então, na memória. Então não tem que ter uma intenção. Não, nem queremos. De mente aberta. O segundo passo, desapegar. Limpar e desapagar. Então, eu não estou preocupada naquele resultado específico. Eu sei que está funcionando e eu confio que aquilo... Senão você está pegado, né? E assim, a gente sempre fala aquilo ou algo melhor. Porque quando a gente tem a mente limitada pelas memórias, quando a gente está nesse processo, a gente está com a mente limitada pelas memórias. E aquilo que eu desejo resolver, a visão que eu tenho de como que aquilo tem que se resolver e o tempo que aquilo tem que se resolver, é uma visão de uma mente que está limitada pelas memórias. E quando eu começo esse processo, eu começo a experimentar uma visão de vida a partir de uma mente ho'oponizada, que retornou ao estado perfeito, que é inspirado pela alma. Então, muitas vezes, vai acontecer o algo melhor na sua vida, porque uma mente limitada pelas memórias não era capaz de enxergar tamanha grandeza, não era capaz nem de imaginar aquela solução daquela forma como uma mente ho'oponizada é capaz. Porque a tua alma... ela sabe dos teus potenciais, ela sabe da tua capacidade, ela sabe da tua grandeza. E ela sabe o que é melhor para ti e qual que é o tempo certo de cada coisa na sua vida. Você tinha comentado dos pensamentos e dos sentimentos, né? Que eles são muito importantes. Na sua opinião, o que vem primeiro? O pensamento ou o sentimento? Como que eles estão relacionados entre si? Olha, que eu estudei, né? Então, o primeiro acontece um fato... E todo fato, ele é neutro por si só. Mas a nossa mente olha para aquilo e tem um pensamento em relação àquilo. Esse pensamento vai ser positivo ou negativo, ele vai ser captado. Então, ele vai ser captado pelo cérebro. Então, o pensamento faz parte da mente, né, do nosso campo eletromagnético. Esse pensamento gera... Ele emite uma onda de frequência eletromagnética, e coerente ou incoerente, e essa onda é captada pelo cérebro, órgão físico, e a partir da frequência de onda cerebral, a partir do eixo hipotálamo pituitária adrenal, isso vai desencadear uma série de sensações, uma neuroquímica no seu corpo, e aí entra então o sentimento. Então aí você tem aquele sentimento que começou com o pensamento. Então, o pensamento, ele vai gerar um sentimento no seu corpo. E esse sentimento vai determinar as tuas escolhas. E as tuas escolhas vão determinar os teus resultados. Só que nesses sentimentos, que fazem parte da mente subconsciente, é ali que estão as memórias. E
E é por isso que muitas vezes eu tenho um pensamento positivo. Eu quero fazer e eu falo que eu vou fazer e eu planejo as metas. Olha só, eu estava conversando com a minha professora de Pilates ontem, antes de vir para cá. E olha só que incrível. Quero ver se você que está assistindo, você se identifica. Ela tinha comentado comigo que ela tinha uma meta. Ela tinha uma meta que ela tinha traçado em dezembro para ela. E aí, agora, ela começou super empolgada e agora abril, ela já parou com a meta. Então, ela pensa que ela quer. Mas por que ela agora está procrastinando em relação a essa meta? Ela desistiu no meio do caminho e ela falou, não, preciso retomar, não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Aconteceu que existem memórias no subconsciente. As memórias, elas estão no subconsciente, no nível do sentimento. Porque elas foram geradas quando você foi ferido emocionalmente. Uma emoção, um sentimento. Então, por isso que não adianta eu querer pensar positivo se existem memórias. Então, você pode ficar falando, eu consigo, está feito, e um monte de palavra positiva ao vento. Se existir memória no nível do sentimento, o sentimento, ele tem a força magnética, o poder de atração, o poder vibracional, e ele é 5.000 vezes mais forte do que o pensamento. A carga eletromagnética do sentimento é 5.000 vezes maior do que o pensamento. Você não muda sua realidade só querendo pensar positivo, você precisa sentir. E até mudar um pensamento a gente consegue. Mas no sentimento, eu não quero sentir medo. Eu não quero sentir tristeza. Eu não quero sentir raiva. Mas eu estou sentindo. Por quê? Porque existe essa memória. Esse algo memorizado que eu não sei de onde veio, não sei quando surgiu e que eu nem preciso saber. Porque eu só preciso limpar. Por isso que começa com sentir muito, né? Exatamente. Exato. Então o Ho'oponopono, ele se relaciona com a lei da atração, certo? Totalmente, totalmente. Porque o primeiro princípio diz, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos e sentimentos. Então, é justo. E o que é a lei da atração? Eu sou um criador da minha realidade. Aquilo que a minha energia vai criar. O que é a lei da atração em si? Eu estou atraindo magneticamente para minha vida aquilo que eu estou vibrando. E eu vibro o quê? Eu vibro os meus pensamentos e sentimentos. Se eu tiver uma mente comum, dominada por memórias, a minha vibração na escala vai estar lá embaixo. Se eu limpo essas memórias e manifesto uma mente ho'oponizada, eu estou indo na inspiração da alma, minha vibração está aqui em cima. Então, eu vou atrair coisas muito mais positivas, as coisas com muito mais facilidade. Vou ho'oponizar as coisas que eu desejo, porque eu estou no estado perfeito. Muito bom, genial. E como que o Ho'oponopono, ele se relaciona com a identidade da alma? O que seria a nossa querida identidade da alma? Então, olha pra só. gente poder adentrar, no nosso querido mapa da alma que você fez pra gente. Então, nós somos o Atma, né? Cada um é uma alma. E quando a sua alma decide que, nossa, vou viver uma nova experiência na Terra, essa alma, ela traça um plano. Ela tem um propósito aqui. Ninguém tá aqui à toa, passeio, borboleteando. Não. A gente só tá a capa aqui, do livro. Só a capa do livro que tem a borboleta, né? Então, a gente tá aqui porque a gente tem um propósito, a gente tem algo a cumprir. A nossa alma, ela pensa assim, nossa, olha só, eu preciso aprender isso, eu preciso melhorar naquilo. E olha, eu posso contribuir com o mundo dessa forma, eu posso servir dessa forma, porque isso vai me ajudar. Então, ela planeja tudo isso. E aí, no momento, então, tem esse plano traçado. E aí, a sua alma, ela vai nascer num momento perfeito. Não importa se é cesárea, se é parto normal, cada um nasce no horário que deve nascer. Tá? E aí, naquele momento, no horário do seu nascimento, a sua alma passa por um cinturão energético. Tá? Então, conforme a posição dos planetas no céu, a sua alma recebe uma determinada carga de cada um dos 4 elementos vibracionais: terra, água, fogo e ar. Tá relacionado com os signos, então. Ele tem uma relação da astrologia, mas não é astrologia, não é mapa astrológico, né? Porque a astrologia, ela também tem a base nessa mesma teoria milenar dos 4 elementos. Hoje, a astrologia, como a gente conhece, hoje se popularizou a astrologia pelos signos. A astrologia é signo. Sim, só mas que tem uma mapa astral. Só que antes de a astrologia ser signo, quando ela era a astrologia lá de Copérnico, lá dos grandes astrônomos e filósofos, ela era a astrologia com base nos 4 elementos vibracionais: terra, água, fogo e ar. Isso é pouco falado, mas quem estuda astrologia a fundo sabe que, né, que esse é o conhecimento que está por trás dos signos. Então, do mapa da alma, então, você recebe essa carga
uma combinação única de cada um dos 4 elementos. E essa combinação vai dar 6 tipos de identidade da alma. Então, existem 6 identidades da alma. O realizador, que é o Ricardo, é realizador. Nós temos o sensitivo, o alquimista, o intelectual, o escalador e o curador. Você é curador. Olha, sério? Então... O Marluz falou a mesma coisa, um médium que veio aqui. Ah, é? É. Então, cada um recebe, então, essa identidade da alma no momento do nascimento. E essa identidade, ela traz potenciais e limitações. Então, cada uma tem um jeito único e especial de ser. E muitas vezes, a gente sai desse nosso estado perfeito porque eu quero ser... Imagina o Maurício, ele é curador. Então, você tem uma grande sensibilidade emocional. Quem é curador tem essa sensibilidade emocional, mas, porém, não demonstra. O sensitivo, ele tem sensibilidade emocional e ele geralmente demonstra essa sensibilidade emocional. O curador, porém, ele tem essa sensibilidade, mas parece que ele é mais fortão, parece que ele tá mais de boa, mas ele é muito sensível, tem o coração mole. E aí, imagina que você... curador, você olha para o Ricardo, que é realizador, que é bem diferente de você, e você pensa, olha só o Ricardo, ele é bem mais organizado e disciplinado do que eu. Sou mesmo, hein? Pior que E aí, eu não sabia. E aí você fala assim, eu preciso ser que nem o Ricardo. E aí você fica frustrado, porque você não consegue ser que nem o Ricardo. Porque você é curador. E aí o Ricardo olha pro Maurício e pensa assim, nossa, eu sou mais prática em relação às emoções. Eu consigo lidar, às vezes, eu consigo dar conta de uma carga emocional maior. O Maurício, ele já logo fica mais sensível, mais magoado, né? E eu consigo lidar com essas questões de uma forma mais prática. Eu consigo pensar sobre o que eu estou sentindo. Eu consigo fazer esse processo de análise sobre os sentimentos, porque o realizador consegue. E aí ele não entende o Maurício. Então, essa falta de conhecimento sobre quem a gente é de verdade, sobre a nossa identidade da alma, nos distancia demais da nossa missão, do nosso propósito. E dá muito espaço para as memórias, porque eu começo a me comparar com as outras pessoas e me diminuir. Eu começo também a fazer o quê? Eu começo a cobrar das outras pessoas ser quem elas não são. E eu quero que ela... Imagina, eu sou alquimista, tá? E o Nico é intelectual. E aí, nós somos sócios. A gente é casado há mais de 20 anos, há muito tempo, e a gente é sócio no nosso projeto do Feliz com Você desde 2014. E aí, imagina que o intelectual é uma pessoa que tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem essa habilidade, para ele é natural. Ele faz isso de forma espontânea. O alquimista... esse é justamente o ralo de energia do alquimista. Se o alquimista fizer várias coisas ao mesmo tempo, ele pira, ele não dá conta. É justamente o que ele não pode fazer. Ele tem que ser profundo e fazer uma coisa de cada vez. Aí o Nico vai dizer assim, não, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não te entendo. E ele me cobra ser quem eu não sou. E aí não dá certo nos relacionamentos. Então isso salva os relacionamentos, a gente conhecer a nossa identidade da alma e conhecer das outras pessoas. Porque se eu começo a entender quem eu sou e quem a outra pessoa eu paro de me comparar e paro de cobrar dos outros. Muito bom, mas cada um de nós tem só um dos 6 tipos ou também tem um mix? Cada um nasce com uma identidade da alma e ela é para toda a vida. Então, você faz uma única vez o seu mapa da alma e ele vai ser o seu GPS para toda a vida. Você vai ler você vai ler de novo, sempre o mesmo. E cada vez, e o mais incrível que os alunos falam, cada vez que eu leio o meu mapa da alma, eu enxergo coisas que eu não tinha visto uma vez anterior. Porque a gente vai evoluindo e a gente consegue entender as coisas de uma nova perspectiva. Então, ela é única. E aí, às vezes, talvez, você que está aqui assistindo, você já pensou assim, eu acho que eu sou que nem o Ricardo, acho que eu sou realizadora. Eu acho que eu sou como a Maurício, eu sou curadora. E eu sempre falo, quem acha não sabe, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente quer ser de alguma forma. Por muito tempo, eu tinha criado na minha cabeça, antes de desenvolver, né, então, o mapa da alma, eu tinha criado uma imagem de perfeição. Quem eu queria ser? Eu imaginava que eu tinha que ser uma pessoa bem diferente de quem eu sou. E eu buscava ser essa pessoa, que é a identidade da alma do sensitivo. Eu achava assim que eu seria perfeita quando eu fosse daquele jeito. Sensitiva. Só que a minha identidade é alquimista. E aí eu tava tentando ser
quem eu não era. E cada vez mais frustrada comigo mesmo, gostando cada vez menos de mim, porque eu não conseguia ser aquela pessoa. Você colocou uma régua lá em cima que nunca ia chegar. Eu coloquei um jeito de ser que não era o meu. E aí eu tava tentando ser uma impostora da minha própria vida. É igual você mandar um peixe escalar uma árvore. Ele nunca vai conseguir. Exato, boa. Tirou da onde essa, Rosa? Muito bom. Acho que o Einstein falou isso. Você pegar um macaco, ele escala a árvore com uma facilidade imensa. O peixe, ele nada melhor. E aí... Mas imagina se você é um peixe e você fala, pô, eu quero ser igual fulano que escala a árvore. Você vai ficar lá se debatendo. Não vai dar certo. Então, você saber qual é a sua identidade da alma, reconhecendo quais são os teus potenciais. Porque você que está assistindo, você tem um jeitinho único e especial de ser que é só seu. Você tem potenciais únicos a serem explorados e Deus, o universo, a substância original está esperando que você compartilhe justamente esses potenciais, que você sirva a vida com esses potenciais, sendo quem você veio ser, sendo a melhor versão de si mesmo e cada vez mais curando as limitações que justamente a tua identidade da alma traz. E olha, o mais incrível que eu acho, que aí fala assim, tá, Amanda, qual que é a identidade da alma melhor? Não tem uma melhor. Exato. Porque uma complementa a outra. E o mais legal é que quando você começa a saber disso, você começa a entender que você não precisa ser bom em tudo. Porque naquilo, por exemplo, naquilo que eu não sou muito boa, Deus colocou uma outra pessoa que é muito bom, que tem aqueles potenciais e que eu posso usar essa pessoa para me ajudar. Então, eu não preciso ser bom em tudo. Eu posso somar, buscando buscando compartilhar aquilo que eu sou boa e naquilo que eu não sou boa, buscando ajuda nas identidades da alma que são muito boas naquilo que eu não sou. Isso no trabalho, por exemplo. Vamos só perguntar para ela aqui, só para a gente passar uma a uma, que você falou meio rápido, só para o pessoal pegar. São 6 tipos. Qual que é o primeiro? Realizadores. Então, realizadores. Se você puder falar qual que é a limitação, né? Desculpa aí, só para deixar bem construtivo, os potenciais... outro. Potencial limitador de cada um? Tá. Só pra gente ver. Então, por exemplo, realizadores. Realizadores são muito organizados, são muito disciplinados, gostam e precisam de rotina. Limitação do realizador, por exemplo, não ter um planejamento. Para ele é muito ruim não ter um planejamento. Ele precisa, ele é metódico, ele quer as coisas planejadas, organizadas. Precisa ter uma visão, um projeto. Não me pega de surpresa, entende? Você não é esse cara mesmo, hein? Muito bom. Muito aí, bom. Qual que é o segundo? Sensitivo, vamos lá. Sensitivos são pessoas que têm bastante sensibilidade emocional. São pessoas que gostam de ajudar as outras pessoas, se importam, são pessoas muito amorosas. Porém, se estiverem nas suas... o Bruno é sensitivo? Lê aí no seu mapa aí que você recebeu. Depois vai ver. E aí, o que acontece? Qual é a limitação? A limitação do sensitivo é que ele se magoa com bastante facilidade, ele é dependente emocionalmente das outras pessoas, o Bruno ele precisa da aprovação dos outros. O Bruno em pessoa, isso mesmo. Então, e aí depois a terceira, alquimista. Alquimistas são criativos, são impulsivos, são espaçosos, eles precisam fazer as coisas com muita profundidade, eles gostam de ir profundo naquilo que eles estão... Perfeccionistas, se cobram muito, são assim, super exigentes com eles e também com as outras pessoas. Então esses talvez seriam um limitador. Uma limitação, Ele não lida bem com crítica, assim, se você quer ferir... E aí? Ele sabe, né? O marido dela tá aqui, ó. E aí, se você quiser se inferir de morte um alquimista, é só criticar. Mas não precisa ser nenhuma crítica destrutiva, assim, uma crítica... É só uma crítica leve. Ele não suporta ser criticado. Ele se fere, não lida bem com crítica. Minha noiva é assim. A Carol deve ser alquimista. Deve ser alquimista. Então é o ponto... É o tendão de Aquiles, né? O ponto fraco do alquimista. E o quarto? E o quarto é o intelectual, o Nico intelectual. E o intelectual é a palavra que eu digo assim... eu olho pra ele assim, ai meu Deus do céu, intelectual. Ele é assim, tive uma ideia.
Tudo ele tem uma ideia. Intelectuais têm ideias assim, ó, o tempo todo. É o Maurício, não é? Não, ele Não, é eu sou curador. Mas perdão. curador também tem muitas ideias. Também tem. E Então ele tem várias ideias. A cabeça tá sempre... a cabeça tá sempre a mil. E aí, o que acontece? O intelectual, se ele não cuidar... Procrastina. Ele procrastina, ele não consegue... Ele tem tanta ideia que ele não sabe por onde começar. Ele não consegue aterrar. E aí, por exemplo, num trabalho, imagina um intelectual só tendo ideia, não consegue aterrar. Mas aí, ele tem do lado dele um realizador. Perfeito. Pô. Vai ajudar ele a colocar as ideias em prática. Muito Entende? bom. Como é importante. Então, isso é bem importante. A gente sabe que nenhuma identidade é completa por si. Uma vai complementar a outra. Muito legal. E o quinto, qual seria? E o quinto é o escalador. Escalador são assim, são super motivados, assim, tem muita energia. Resilientes. São resilientes, são impulsivos. E é aquela pessoa que gosta de estar sempre ocupada. Só que como ela gosta de fazer, quer fazer... Aquele impulso, sabe, de fazer, empreender, e aí ela tá sempre ocupada. E aí, daqui a pouco, ela tá ocupada desentortando banana. E não é, sabe por quê? Porque ela não consegue parar. Então, o ponto fraco do escalador é não parar. Ele tem que aprender calma. Equilíbrio. Equilíbrio. Você precisa parar de tempos em tempos. Então, você precisa não querer fazer tanto, né? Então, saber que tem hora para trabalhar e tem hora para descansar, tem hora para se divertir, tem hora para tudo. Muito bom. Isso é do escalador, né? Que ele assim é super ultra motivado. E curador. Opa! Última identidade, Vamos que é a lá. do Maurício. Muito bom. Os curadores, eles assim combinam uma sensibilidade emocional, que eu falei, a sensibilidade emocional do sensitivo, mas, porém, ele tem um certo distanciamento emocional. Ele consegue ter um distanciamento emocional ao mesmo tempo. Tipo um intelectual, ele meio que combina isso. Então, ele tem muitas ideias, tem muita intuição, muita inspiração. São pessoas muito intuitivas e inspiradas e muito sensíveis. Porém, essa sensibilidade, ela é diferente da sensibilidade do sensitivo. Quando acontece, por exemplo, um problema... O sensitivo, na sensibilidade dele, geralmente ele é sugado por aquilo. E ele não sabe como sair. Ele sofre com a dor do outro. O curador, ele sente a dor do outro, mas ele consegue manter um certo distanciamento, que ele consegue ajudar a pessoa de verdade a encontrar uma solução. Porque ele tem um pouco mais de racionalidade nesse processo. E o curador, ele precisa de coisas novas, ele adora novidade, ele gosta de liberdade e dessa liberdade de poder se expressar emocionalmente, e ele fica Qual assim, seria uma limitação? A limitação, ele fica limitado quando ele tem que seguir uma rotina muito rígida, quando ele não se dá bem com rotina. isso aí mesmo. Por exemplo, o Ricardo precisa de rotina. O Maurício, ele não se dá bem com rotina. E aí imagina que você é uma mãe e você tem 2 filhos. E aí você não entende os moleques. Porque como pode? O Ricardo todo organizado e se dá bem com a rotina. E o Maurício rebelde, não quer rotina. E aí eu quero que o Maurício seja que nem o Ricardo. Eu digo, tu tem que ser que nem teu irmão. Não tem que nada. E os Ele dois tem que saíram ser- da mesma mãe. E aí tem que aprender a respeitar o jeito único e especial de cada um. Genial, Olha só. olha a aula aqui. Então, ó, o primeiro é o realizador, o sensitivo, o alquimista, o intelectual, o escalador e o curador. Esses são os 6 tipos de identidade do mapa da alma, hein? E se alguém quiser descobrir quais são os passos? Então, o que tem que fazer? daí Como é- você chegou no que eu sou curador, ele é Para realizador? descobrir isso, o sistema, né, foi formado com base, assim, num estudo complexo, né? Então, hoje, a única forma de você descobrir a sua identidade da alma é fazendo o seu mapa da alma, que é no mapadalma.com. Então, você coloca lá os seus dados de nascimento e aí você vai lá, então, descobrir qual que é a sua identidade da alma, né? Porque isso é todo um cálculo bem complexo com base nos dados de nascimento. Exato. Tinha o QR Code sim, na sim, tela? a gente deixou aí o QR Code. Então, tem o QR Code. Exato, para quem quiser fazer o mapa da alma. Boa. Isso. Com a Amanda. Tá E na aí tela tem- aí, né? tem o O Brunão pôs?
Pôs de novo. E olha só o Nico, ainda bem que o Nico tá aqui, o Nico me ajuda. E ele tá falando que tem uma condição especial que é válida hoje pra quem tá aqui no podcast da Lin. Show de bola. Então, pra vocês que estão aqui, então, e querem saber a sua identidade da alma, ou a identidade da alma do filho, do marido, aí você pode fazer o seu mapa da alma e tem uma condição pra você que tá participando do nosso podcast iluminado. É só apontar a câmera do celular pra esse QR Code. Aí vai cair no mapa da alma. No mapa da alma. E lá tá tudo explicadinho, bem direitinho. E aí tem que pôr a data de nascimento, depois, horário, local. Aí você vai fazer, e aí depois você vai informar os seus dados de nascimento. Nome, a data, o horário e a cidade. O nome é importante, então. O nome, ele não altera. Então, é o nome de casado ou de solteira, tanto faz. Porque o nome, ele não entra. O que eu preciso dos dados é a data de nascimento, né? O horário e a cidade. E o local. E o local, para fazer o cálculo. Muito bom. Muito legal. E também é bacana aqui que vocês vão poder ter uma visão maior sobre cada um desses tipos de identidade da alma e o seu como que isso está relacionado com, por exemplo, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, né? Então tem todo... Essa é uma análise bem profunda, assim, né? Muito bacana, muito legal. Bom. E você comenta sobre trazer harmonia, né? Quando você usa essa palavra harmonia, que seria especificamente? Eu acho que a harmonia é justamente esse estado perfeito, em que você está em harmonia com quem você veio ser. Então, você está sendo tudo o que você nasceu para ser. Pensa uma música. A gente sabe quando ela está em harmonia ou quando ela é uma música em desarmonia. Então, eu acho que é assim na vida também, só que a gente não para olhar se a gente está sendo uma pessoa em harmonia ou em desarmonia, mas a gente está emitindo essa vibração, assim como a música está emitindo esse som, essa vibração, e a gente sente, nossa, isso daqui eu não quero, isso está em desarmonia, ou isso daqui está em harmonia. Então, a gente também deve ser uma música em harmonia, em que todos os instrumentos estão em harmonia. Então, em que eu consigo organizar tudo isso, né? De uma forma harmônica. E você é o maestro. Do que é o certo para mim, né? Daquilo que é o perfeito para mim. Não do que os outros acham ou do que eu criei na minha cabeça. Então, retornar para esse estado perfeito que eu sou. E, Amanda, há um tempo atrás, quando eu estava passando um momento bem difícil da minha vida, eu vi uma frase de uma pessoa que falava que se você tem um sonho, se ele é seu, é porque você consegue realizar, senão você não teria esse sonho. E aí você tem uma frase que você fala que é: se o seu coração sonhar, você merece realizar. Você é capaz de realizar e você tem o dever de realizar. Ou seja, toda vez que se a gente tem esse sonho, é porque a gente é realmente capaz ou é uma fantasia, um devaneio nosso? Aí vem a questão, esse sonho, ele é um sonho que está vindo de uma mente roponizada, da inspiração da tua alma, ou esse é um sonho que eu estou sonhando com uma mente comum dominada por memórias limitantes, porque eu estou me comparando, porque minha família está me cobrando, porque eu vi algo na internet e eu achei que seria o perfeito para mim. Então, porque esse sonho, o sonho que sim, você é capaz, você merece, você tem o dever de realizar aquele sonho que está alinhado com o teu propósito de alma, com aquilo que você veio fazer, em que você traz os potenciais na tua identidade de alma para realizar. Porque muitas vezes, aquele sonho que eu acho que era um sonho meu, não era um sonho meu, era um sonho que o meu pai ou minha mãe tinham e foram me moldando, me doutrinando. Olha, filho, você precisa ser médico ou advogado, você precisa ser isso. E aí eu acreditei que meu sonho é ser médico, ou meu sonho é ser advogado, ou ser alguma coisa. Ou porque eu vi na internet que, nossa, fulano tá super bem de vida e ele é tal profissão. E aí eu acho que eu também tenho que ser. Eu acho que meu sonho é ser como aquela pessoa. Então, o sonho, de verdade, ele não tem comparação, ele não vem de uma comparação, não vem de uma expectativa ou de uma projeção dos familiares. Ele vem da verdade da tua alma. E essa questão agora que eu falei das projeção
da projeção e expectativa dos familiares, isso impacta muito, porque lembra que eu falei das memórias compartilhadas? Então, tudo aquilo que os pais e o pai e a mãe, principalmente, pensam em relação aos filhos, nossa, eu quero que meu filho seja isso. Ai, meu filho não serve para aquilo. Tudo isso, mesmo que não é dito, é enviado através das cordas acas. E aí, às vezes, a criança acha, eu não sou capaz disso. E essa falta de capacidade veio lá de um pensamento que um ancestral teve em relação a ele. Ou essa projeção, nossa, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero fazer da vida, acho que eu vou tentar fazer isso. Porque é um sonho do pai ou da mãe, mesmo que... eu deixei ele escolher, mas será mesmo? E tem como identificar quando o sonho vem do coração, da alma... Ou quando ele vem de memórias ancestrais, ou de alguém que está do seu lado, seu pai, sua mãe. Ou de uma mente não roponizada. Uma mente comum, com memórias. Comum. Então, geralmente, esse sonho, quando ele não vem de uma mente roponizada, ele é um sonho que você não faz o teu olho brilhar de verdade. Você tem medo, você tem dúvidas. Agora, aquele sonho que vem lá da tua alma... Ninguém tira da tua cabeça. Ninguém faz você duvidar. Aquele faz você acordar da cama mais cedo de manhã. Aquele faz você aprender aquilo que você não sabe. Aquele faz aquilo você se mexer, você ter coragem de falar com pessoas novas, de buscar novas oportunidades. E não quer dizer que vai estar dando certo desde o início. Não, vai vir um desafio e esse desafio é para te fazer mais forte e você continua. Porque eu não desisto, porque eu sei que é o meu sonho, que eu sei que é o meu propósito, porque eu tenho essa... É algo que você sente dentro do teu coração. Agora, quando o sonho é das memórias... Quem sabe um dia, quando as coisas melhorarem, eu faço... eu procrastino... quando qualquer ventinho que bate, eu já desisto. Tá difícil, acho que não era pra mim... Não sei se era isso mesmo. Então, dá espaço para essas vozes, que são as vozes das memórias. Muito legal, muito legal. A gente ainda não falou aqui, mas acho que tem tudo a ver, que é em relação à criança interior, né? Como que a gente pode utilizar essas técnicas do verdadeiro Ho'oponopono para ajudar a curar a criança interior. E por que ela é tão importante de se manter viva? Então aí vem uma grande confusão, né? O que é a criança interior? Vocês conseguem mais uma aguinha para mim? Claro, com certeza. Beleza. Então, olha só, o que é a criança interior? A criança interior, pro verdadeiro Ho'oponopono, porque muito se fala sobre criança interior. E eu não sei, você que está assistindo aí, se você achava daqui a pouco que existia uma criança ferida dentro de você, como muitas vezes as pessoas falam. O que é a criança interior? A criança interior não significa que existe agora uma criança ferida dentro de você. A criança interior nada mais é do que uma analogia para sua mente subconsciente. Calma que eu vou explicar. Então, o que acontece? Para o verdadeiro Ho'oponopono, existem 3 mentes. Mente subconsciente, mente consciente e a mente superconsciente. E o nome que o verdadeiro Ho'oponopono dá para cada uma dessas mentes é pai, mãe e criança. Então, a mente consciente, ela é chamada da mente mãe. Tá? A mente subconsciente é a mente que é a criança. E a mente superconsciente é a mente que é o pai. Então, quando a gente está falando de criança interior, a gente não está falando nada mais do que mente subconsciente. Então, quando se fala, a minha criança interior está ferida, isso é apenas uma analogia, uma metáfora para dizer que a minha mente subconsciente, ela possui memórias limitantes. Então, a criança interior ferida, ela é a mente subconsciente carregada de memórias. Porque, justamente, quando o verdadeiro Ho'oponopono surgiu, ele chama as 3 mentes de pai, mãe e criança. Por isso que surge, muitas vezes, essa confusão por pessoas que não tiveram acesso às bases, aos fundamentos do verdadeiro Ho'oponopono. Muito bom, muito bom. E isso se relaciona com uma frase que você tem, né? Que eu anotei aqui, que é: na vida, se não é bênção, é lição. É verdade. Eu sempre falo isso. Explique essa frase maravilhosa. Então, na vida, se não é bênção, é lição. Porque quando as coisas não saem da forma como a gente gostaria, ou no tempo que a gente gostaria, quando existe um problema,
nossa, por que isso está acontecendo comigo? Ai, coitado de mim. E eu sinto pena de mim, eu, né, me sinto incapaz, me sinto menos. Olha só, eu fico como se aquilo, sobre o problema fosse ruim. Só que, pensa agora comigo, os problemas que muitas vezes vocês passaram, você em casa passou. Pensa em quantos problemas você teve que resolver. E esses problemas agora que você já passou, que passou um tempo, você não saiu melhor desses problemas? Com certeza, evoluir como pessoa. Evoluiu, pois é, que ótimo. Sem eles, eu e o Maurício, a gente sempre conversa sobre isso. Sem os problemas que a gente teve na nossa vida, muitos relacionados a relacionamentos amorosos, eu e ele, a gente não era essa pessoa aqui, né, Rosa? Não era. O Lean não existiria. Não existiria. Imagina, olha só. E quantas vezes você busca um autoconhecimento, uma evolução espiritual por causa de uma ansiedade, por causa de uma insônia, por causa de um divórcio, por causa de uma demissão inesperada, uma crise financeira na empresa, porque... Então, esses problemas fazem você se melhorar, fazem você buscar respostas, ser um novo você. Por isso que na vida, se não é bênção, é lição. Então, se não é algo que está me deixando feliz, então o que eu preciso aprender com isso? Isso está acontecendo na minha vida porque tem um aprendizado para minha alma, porque nada é por acaso. Então, eu agradeço. Então, lembra do sinto muito, eu sinto esse problema. Eu amo essa memória, eu amo esse problema. Eu não fico mais tentando... brigar com aquilo ou fugir daquilo. Não, porque tem uma frase que a gente fala sempre o meu agora é muito bom e o meu futuro será ainda melhor. Então, é aprender a amar o meu agora. Mas, Amanda, o meu agora tá com problemas. Sim, mas se a gente não aprender a amar o agora do jeito que ele é, com os problemas, a gente nunca vai ter um futuro melhor. E quem disse que esse futuro melhor é um futuro em que eu não vou ter problemas? Não, é sobre como que você enxerga os problemas. Lembra que a gente falou dos olhos de amor? Então, é olhar o problema com olhos de amor. E aí eu mudo. Então, não é sobre a ausência de problemas. É a forma como eu enxergo esses problemas, com o óculos de uma mente comum ou com o óculos de uma mente roponizada. Se não é bênção, é lição. E aí, porque o problema... Não é o problema. O problema é o julgamento que a minha mente faz sobre o problema. E esse julgamento vai ser feito com base no conteúdo que está na minha mente. Memórias ou inspiração. E aí então, eu acho que esse é a grande questão. Na vida, se não é bênção, é lição. É eu conseguir olhar para os problemas com olhos de amor. Eu saber que, nossa, eu vou ser capaz de resolver isso. E eu sei que eu sou amparado. E eu sei que as coisas vão se resolver. E eu amo isso porque isso faz parte da minha evolução. E eu sei que, né, se isso está acontecendo, eu sou capaz também de resolver isso. Então, eu reconheço o meu poder. Isso conversa muito com uma frase de Buda, né? Que o sofrimento é opcional, mas a dor é inevitável. Olha, tá profundo, é verdade. É óbvio, aqui é profundidade. É justamente isso, né? Ou seja, você vai sentir dor com as coisas da vida... Mas o sofrimento, ele é uma coisa que você fica matutando na cabeça. É o julgamento que a tua mente está fazendo em relação àquele fato. Que a gente sempre fala, todo fato é um fato neutro. Então, todo fato ele é neutro. E aí, se ele vai ser visto de forma positiva ou negativa, de forma construtiva ou destrutiva, vai depender de você, do óculos que a sua mente está usando naquele momento para olhar para aquela situação. Para olhar para aquilo, qual que é o julgamento que eu estou fazendo em relação a isso. E aí, claro, se eu tenho uma mente comum com memórias, eu vou me vitimizar, eu vou sentir pena de mim, eu vou achar que, nossa, é horrível. Agora, se eu tenho uma mente roponizada, eu consigo entender, nossa, eu vou encontrar uma solução. Existe algo que eu posso fazer para resolver isso. Que aí o caminho é igual nas frases das 4 frases, você não querer brigar com o problema, é você amar o problema. Exato, Então, ame a dor. E aí você não vai sofrer. Porque, você vai aceitar. Porque se a gente buscar só ser feio... Porque às vezes as pessoas acabam caindo nessa armadilha. Quando tudo estiver perfeito, do jeito que eu acho que é perfeito, aí eu vou ser feliz. Só que é justamente o contrário. Primeiro você fica feliz e aí as coisas vão dar certo pra você. Se você retorna pro estado perfeito. Muito bom. Perfeito. E outro ponto aqui, né? Como a gente abriu o nosso querido episódio... Falando que a Amanda Dreyer, ela é escritora de 3 obras best-sellers. Né? Pela Veja, né? Foi escolhido. Escolhido pela Veja aqui, que seria O Cura da Alma, né? Esse foi o primeiro, esse né? Foi esse primeiro foi o Meditar. Foi o segundo. Exato. Meditar. Vamos falar do Meditar aqui.
Esse daqui é o verdadeiro Ho'oponopono, que foi a base para a nossa discussão aqui, muito profunda, muito legal. Nossa, eu achei sensacional, Rosa. Muito legal mesmo. Você tá de parabéns, Amanda. Muito legal mesmo. Fico feliz. Eu que tô feliz aqui de foi uma poder grande aula. falar. Exato. E esse primeiro livro aqui, que foi o Meditar Transforma, né? O primeiro livro lançado aí pela Amanda. E daí vem a minha dúvida aqui, né? Como eu falei para Amanda, a gente está tentando incluir aí a meditação no nosso dia a dia. E aqui é um guia definitivo para acalmar a mente e equilibrar as emoções com 8 minutos diários, né? A minha dúvida para você é a seguinte: o quanto a meditação e o Ho'oponopono, eles estão interligados, né? E se, da mesma forma que você sugere aqui, com 8 minutos diários, aplicar a meditação, com que periodicidade no dia você recomenda a pessoa praticar o Ho'oponopono? Tá. Então, eu acredito que todas as ferramentas de cura, os sistemas de cura, eles falam de uma mesma coisa. No fundo, todos têm uma mesma mensagem, que é retornar a pessoa para o seu estado de equilíbrio, para o seu estado de harmonia, para voltar a sentir paz dentro de você, voltar a sentir felicidade com a vida, a se sentir bem na vida. E a meditação, ela tem uma origem milenar, assim como o verdadeiro Ho'oponopono, né? Ela vem lá dos Vedas, né? Então, a meditação, eu acho que é um hábito que é como escovar os dentes. Eu acho que a gente deveria ter todos os dias. Então, a periodicidade do hábito da meditação, eu falava, quem não medita HAD, hoje, amanhã e depois, não pertence ao mundo real. Não é capaz de enxergar o que realmente importa, né? As coisas como elas são. Por quê? Porque imagina assim, você sai, a meditação, né? Você acorda de manhã, você sai pra rua, você pega pó, você sua, você se suja, você volta, você precisa tomar banho, porque você não consegue se sentir bem. Só que a sua mente também sujou. Com um monte de pensamento, notícia e conversa e aí você não limpa nunca a sua mente. Então a meditação é como se fosse o banho da mente. E aí as pessoas falam, mas eu não tenho tempo para meditar, porque acha que tem que meditar 1 hora. E se você nunca meditou, você nem deve tentar meditar 1 hora, porque você não vai conseguir, você vai ficar frustrado. Então, com 8 minutos por dia, você já consegue ter bons benefícios, você já consegue ter bons resultados com 8 minutos por dia. E aí quando fala assim, mas eu não tenho 8 minutos, aí eu falo, o seu caso é mais grave, você está precisando muito da meditação, você está precisando mais que isso. Sim. Porque se a gente pensar, todo mundo tem 8 minutos, todo mundo tem, né? Aí eu explico que não precisa de lugar especial, que qualquer pessoa é capaz. Dá que pra fazer no ônibus, no metrô. Claro que quanto mais controlado o ambiente, melhor. Né? Quanto no início, principalmente. Depois, você vai conseguir meditar em qualquer lugar. Mas no início, se você conseguir fazer no quarto, no banheiro, no closet, na sala, no escritório, em lugares que tem menos barulho externo, menos distração, vai facilitar. E depois você vai fazer no parque, na praia, onde você quiser. Não vai, o externo não vai mais influenciar. Porque você vai estar mais fortinho, né? Sim. Igual ir na academia, né? Igual ir na academia. Você vai desenvolvendo, você vai ficando bom. E aí, eu sou muito ansioso. Aí eu não posso meditar. Não, aí é que você precisa meditar. Então, às vezes, até eu falo, então, se você nesse momento está muito ansioso, daí não começa então pela meditação, começa pelo verdadeiro Ho'oponopono ou pelo cura da alma, que foram justamente ferramentas que não exigem esse sentar, fechar os olhos e voltar completamente. Então, eu consigo, mesmo que eu sou uma pessoa que tenho essa dificuldade, eu consigo praticar. Então, eu acho que... Aí eu falo, então começa pelo outro. E aí depois você migra pro outro. Um complementa o outro. Não é um melhor do que o outro. E qual a periodicidade do Ho'oponopono? Ou também não tem? Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois e sempre. Bom. Qual que é a periodicidade que tu escova os dentes? Várias vezes ao dia. Pois é. Exato. Então, e a gente acha que aí eu preciso de um momento de prática. Sim, tem algumas técnicas que a gente faz em que tem um momento de prática, mas tem muitas ferramentas terapêuticas do verdadeiro Ho'oponopono que a gente vai estar utilizando o tempo todo. Então é questão, nossa, aconteceu algo, eu sei que aqui eu preciso já fazer isso. Então, porque você vai aprendendo, você vai dominando essas técnicas. Então, o tempo todo ele vai estar presente na sua vida. Depois que você domina esse conhecimento, ele vai estar sempre presente numa conversa, numa... Plano Ho'oponizar em poucos minutos por dia. Isso, Exato, e o plano Ho'oponizar, perfeito, Nico, ainda bem que tu me lembrou.
Ah, tá na tela. Então, o plano Roponizar que tá na tela aqui, ele é poucos minutos por dia que você vai fazer. E lá você vai ter já 2 tratamentos do Atma Ho'oponopono, em que você vai aplicar, e que são essas ferramentas que ajudam você a estar apto para lidar com qualquer desafio e adversidade que surja na sua vida. Então, isso é bem legal. E tá na descrição do vídeo aqui embaixo também, se tiver, né? Aí é bom para quem tá vendo na televisão, né? O QR Code, mas tá vendo no celular, tá na descrição do vídeo, tem um link que é só clicar aí. Exatamente. Você já pode conhecer. E muito legal, a gente falou tanto do plano Ho'oponizar, né? Tanto também da questão do mapa da alma. Então aí na descrição dos vídeos as formas para vocês acessarem. Também está aí na descrição do vídeo o Instagram e todas as formas para vocês acessarem a Amanda, tá bom? E como ela falou muitas vezes aqui, né? Amar o agora, hoje, amanhã e depois. HAD. Isso é Life is Now, né? Que é o nome do nosso querido canal aqui, Lean. Né? Isso aí, Life is Now. muito Então, bem. só para fazer essa pontezinha. Verdade, gostei. A vida é agora. A vida e se agora. a gente não amar o agora, o que nos resta? Exatamente. Exato. Por isso que você tá no Lean. Essa é a sincronicidade. Muito bom. E se você, né... Fala aí, Rosa. Para quem chegou até aqui, né, que é o final, ainda tem uma perguntinha que o Ricardo vai fazer, mas, pô, já tem aqui mais de 1h30, né, de live. Para quem chegou até o final, pra gente saber que você chegou até aqui, escreve nos comentários Ho'oponize sua vida. Exatamente, Ho'oponize sua vida. Coloca aí pra gente saber que vocês chegaram. Muito legal a gente tá fazendo isso nos episódios. Que legal! A galera tá tudo comentando, tá sendo bem legal. A gente vai vendo um a um, né, que manda. E a gente vai sempre responder vocês, pode ter certeza. Todo comentário, são mais de 1000 comentários por semana que a gente recebe aí. Todos vão ter uma resposta, tá bom? E a gente agradece muito vocês aí por acompanhar. A minha perguntinha final para você é a seguinte: se você pudesse colocar uma sementinha no ouvido de cada uma das 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, e principalmente da galera que está assistindo a gente, qual seria essa mensagem final? Olha, essa pergunta é muito boa. É poder ou é responsabilidade? É poder ou responsabilidade, Eu acredito que eu gostaria muito que cada pessoa se lembrasse que ela é luz, que ela é amor, que ela é o Atma e que possui 100% de poder. Então lembre que você é luz, você é amor, você é o Atma e você possui 100% de poder. Que você é Deus em ação na vida da Terra. E que Deus não vai fazer nada por você, mas vai fazer tudo através de você. Que quando você muda a sua mente, quando você ho'oponiza a sua mente, retornando para esse estado perfeito que você já é, você ho'oponiza a sua vida. Quando você se lembrar da grandeza da tua alma, do teu Atma, Deus vai estar vibrando por você. Deus vai estar feliz com você. Você vai estar feliz na vida e você vai estar cumprindo com o teu papel. Então, não espera nada lá fora acontecer para as coisas melhorarem. Começa você melhorando um pouquinho hoje dentro de você. E aí tudo começa a melhorar. Lembra que você vai fazer a mudança que você deseja, que você é capaz e que você merece a melhor vida que você foi capaz de sonhar. E nunca sonha pequeno do tamanho das memórias. Sonha sempre grande do tamanho da tua alma, que é o que você merece. Nossa, perfeito. Então, e para complementar aqui, você é 100% poder para corrigir as suas memórias limitantes. Hoje, amanhã e depois. HAD. Se você chegou até o final desse episódio, a gente sempre fala também, e de alguma maneira esse episódio agregou algo para você, imagina que legal se você puder agregar um pouco para um familiar, para um amigo, para um vizinho, para aquela sua amiga, o seu amigo, né? Então compartilha a gente pede para você compartilhar, que com certeza vai ser muito bem aceito para quem receber, né? Então se agregou para você, compartilha para agregar para outras pessoas. Deixa o seu like aí para ajudar o canal, o YouTube a espalhar esse conhecimento maravilhoso. E inscreva-se no link para você ficar aí sabendo de mais outras ferramentas de autoconhecimento. Hoje a ferramenta da vez foi
o Ho'oponopono, o verdadeiro Ho'oponopono, o Atma Ho'oponopono, certo? E também o mapa da alma, a identidade da alma. Esperamos muito que vocês tenham gostado, né, Rosa? Eu adorei, cara. Sensacional. Não, e assim, você tá de parabéns, Amanda, assim... Você fala muito bem, né? Eu falo muito. Você fala do coração, da alma mesmo. Da alma. Nossa, a gente... Assim, eu fiquei magnífico, muito feliz em receber você aqui. Eu que fico feliz e agradecida pelo convite, pela oportunidade e gratidão a você que está assistindo até o final aqui, comprometido de coração. Espero que tenha inspirado você e ajudado você a ser melhor, a estar melhor com você. Para terminar, como diria o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade, é verdade. Muito bom, as falas do Rosa aqui são as melhores. Gostei. E a gente queria também deixar um abraço aí para toda a galera do Rio Grande do Sul. Muito legal receber convidado de lá, né, que não é daqui de São Paulo. Deixar um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí de todos os estados do Brasil, para todo mundo que acompanha a gente de fora do país. Putz, muita mensagem legal. Muita gente, né? Que a gente até uma ideia, quem tá... Escreve nos comentários de onde você tá assistindo a gente. Qual é a cidade, o país. Tem gente que é até de fora do Brasil, né? Pra gente saber de onde estão os listeners aqui. Exatamente. Outro dia uma pessoa mandou mensagem e falou que era do Uzbequistão, velho. Uau, louco, eu não vi essa. Uzbequistão, cara. Eu falei, nossa, que genial. Como essa mensagem de amor vai chegando, coisa boa a né? internet, né? Não, muito bom, muito bom. Sem limites. Muito obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço. Dá um tchauzinho aqui na câmera. Namastê. Namastê. Muito bom. E valeu, galera. Até semana que vem. Ou, né? Toda semana agora a gente tá terça com e 2 quinta. episódios. Então, muito obrigado, galera. Valeu.